Boa noite, irmãos. Vamos começar o nosso culto. Estamos felizes porque o Senhor nos concedeu a oportunidade de estarmos aqui mais uma vez. Estamos juntos para louvar a esse Deus que é grande, esse Deus que é forte, esse Deus que tudo pode. Eu queria te convidar a ficar de pé para nós louvarmos ao Senhor. Nós vamos começar declarando nessa quarta-feira que Ele é exaltado. Cante comigo. Ele é exaltado, Rei exaltado nos céus. Eu louvarei, Ele é exaltado para sempre, exaltado o seu nome. Louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorifiquem seu santo nome. Ele é exaltado, Rei exaltado nos céus. Cante, igreja, Ele é exaltado. Ele é exaltado, Rei exaltado nos céus. Eu louvarei, Ele é exaltado para sempre, exaltado o seu nome. Louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorifiquem seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorifiquem seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Mais uma vez, Ele é exaltado. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Declare. Eu louvarei, Ele é exaltado, para sempre exaltado o seu nome. Louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorifiquem seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus, porque Ele é Senhor. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorifiquem seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Senhor. Nós estamos aqui para te adorar, Deus. Nós cantaremos o teu amor para sempre, Senhor. Dos montes corre para o mar,
toda a honra, toda a glória, Deus. Porque mesmo quando nós sabemos que não merecemos o Teu amor, Senhor, mas mesmo assim o Senhor nos ama, Deus. Nós te agradecemos o Teu amor, Senhor. O Teu amor que nos envolve, Senhor. O Teu amor que está sempre perto de nós, Senhor. Nós te agradecemos nessa noite, Deus. Mesmo sendo assim, pobre pecador, Deus me ama. Mesmo sendo falho, mesmo sem merecer, Deus me ama. Se sou forte, se eu estou de pé, Deus me ama. Se estou fraco, se eu estou caído, Ele não deixa de me amar. Sem o seu amor, sem o seu perdão, o que seria de mim? Deus me amou tanto que entregou seu filho para morrer em meu lugar. Diz comigo. Deus me ama e o seu amor é tão grande, incondicional. Deus me ama e Ele está sempre de braços abertos pra Deus me ama. Deus me ama e seu amor é tão grande, incondicional. Deus me ama e Ele está sempre de braços abertos pra mim.
Amém. Deus nos ama. Você tem certeza disso? Diga um aleluia. Amém. Deus te ama e Ele está aqui presente nesta noite para receber a honra, o louvor, a glória pelos seus queridos que estão aqui nesta noite. O Senhor se alegra com a nossa presença, com a sua presença nesta noite aqui. Amém? Diga para a pessoa que está do seu lado assim, ó, que bom que você está aqui. Dê um abraço a essa pessoa. Isso, muito bem. É esse Deus que está presente, é o Deus que nos ama, que mandou Jesus na cruz para nos dar vitória. Pode sentar, queridos. E nos dar a vitória, a esperança de uma vida eterna. Vamos orar? Abaixe sua cabeça. Senhor, muito obrigado pelo teu grande amor para conosco, Senhor, em ter enviado Jesus, o Salvador, a morrer na cruz e nos dar a vitória, nos livrar do castigo, de toda a condenação, diz a tua palavra, Senhor. E, ó Deus, é nessa noite que a tua igreja se reúne para abrir o coração, abrir os seus lábios, poder louvar, expressar com gratidão as bênçãos que tu tens derramado sobre nós. Graças a Deus, Senhor, pelo teu grande amor, pelo teu cuidado, pelo teu carinho, apesar de todas as lutas, aflições, mas estamos alegres, porque tu estás conosco, Senhor. Ó Deus, abençoe esta noite os queridos que estão aqui, aqueles que estão para chegar, aqueles que não puderam estar. Ó Deus, que tu possa abençoar a tua igreja, abençoar o pastor Lívio, os pastores que estão lá naquele retiro, Senhor, em Belo Horizonte, que eles sejam edificados também pela tua palavra. Ó Deus, obrigado pela vida dos nossos ministros aqui da música, Senhor. Continue a derramar vitória sobre este ministério. Nós oramos a ti em nome de Jesus. Amém. Bom, como eu já disse, expressei na minha oração, o pastor Lívio está em retiro com alguns pastores, né? Vamos orar por ele para que eles venham guardados pelo Senhor e cheios de vitórias, bênçãos para compartilhar conosco. Eu queria que postasse a leitura que nós queremos fazer com os irmãos nessa noite, lá em Romanos capítulo, se eu não me engano é 5, né? De 1 a 5. Vamos ler todos juntos? Vocês começam lendo, eu lerei os pares. Vamos lá? Todos. Por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça na qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. A perseverança, um caráter aprovado, e o caráter aprovado é esperança. Amém? Irmãos, a palavra de Deus é tremenda quando fala sobre as lutas, as aflições, as tribulações, e Paulo exorta a igreja a não desfalecer, renovar as suas forças, aumentar a sua esperança, mas essa esperança está ligada a uma fé verdadeira e contínua em Jesus. Tiago fala sobre isso no capítulo 1, quando ele fala, tende alegria, tende gozo, estejam alegres por passarem tribulações. Aí você fala assim, caramba, esse cara estava doido falar isso. Mas alegria por quê? Essa alegria porque ele tem uma esperança. E essa esperança é a prova da fé, que é usada em meio às tribulações. E aí você tem alegria, você se renova, você se sente pronto para a batalha, porque é o Senhor que está contigo. Amém? E é por isso que a palavra de Deus, ela tem todo o poder para restaurar, animar, levantar e dar força na vitória do teu problema e da tua luta. Eu sei que tem pessoas aqui nesta noite que vieram agradecer, tem pessoas que vieram adorar a Deus, tem pessoas que vieram derramar o seu coração diante do Senhor, e eu quero dar essa oportunidade
para que você faça isso agora. Se você quiser ficar sozinho, se você quiser fazer dupla de oração, se você quiser orar em família, você fique à vontade. Mas se você quiser a ajuda de um irmão, quiser orar com alguém, você que está sentado aí sozinho, você que está no meio aí da galera, dos irmãos, né? Não tenha problema. Se você quiser ajoelhar, fique à vontade. Mas eu gostaria que você, nesse momento, você pudesse expressar o que está no teu coração. Louvor, gratidão, petição, arrependimento, confissão. Fique à vontade com o Senhor. Ele conhece o que está no seu coração neste momento. Faça isso, querido. Fique à vontade diante do Senhor. Nós teremos 2 minutos de oração para que você possa abrir teu coração. Pai, nós te agradecemos, porque fomos trazidos aqui nesta noite pelo Teu Espírito Santo. Te agradecemos porque o Senhor nos reúne nesta noite como comunidade para clamarmos a Ti, Senhor. Clamarmos a Ti pelas nossas necessidades, entregar as necessidades do nosso coração, para entregarmos nas Tuas mãos, Senhor Deus, as tristezas, as frustrações, tudo aquilo que tem pesado sobre o nosso coração. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós entregamos a Ti agora e pedimos que o Senhor renove a nossa paz, a nossa alegria diante do Senhor, porque a nossa paz e a nossa alegria não deve depender destas circunstâncias, Senhor. Mas é certo que essas circunstâncias nos incomodam e só Tu podes nos acudir nesse tempo, nesse momento. Cuida de nós, Senhor Deus. Ouve também o coração dos nossos irmãos que estão aqui agradecidos por bênçãos que o Senhor tem concedido de maneira específica, especial na vida individual e familiar de cada um. Ouve, Senhor Deus, e olha a alegria daqueles que estão aqui para agradecer e engrandecer o Teu nome. Recebe a nossa adoração, Senhor Deus, porque como acabamos de cantar, não importam as circunstâncias, Tu nos amas profundamente, de maneira incondicional, tristes ou alegres, satisfeitos ou não, o Senhor nos ama profundamente, nós Te agradecemos por isso. Continua conosco, Pai. Ensina-nos a viver a alegria do Teu Evangelho em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Obrigado. Nós queremos chamar o nosso missionário Paulo Serrano. Ele estará trazendo
a mensagem que Deus colocou no coração dele, de acordo com o tema, em família. O missionário Paulo Serrano, ele é da CEPAL e é membro da Igreja Batista Lírio dos Vales, em Campo Grande. Missionário, fique à vontade, Deus te abençoe muito ricamente. Boa noite, irmãos. Para mim é uma grande alegria estar com os irmãos nessa noite para compartilharmos a palavra do Senhor, e desde já agradeço esta oportunidade. Quero parabenizar os irmãos pela força de terem vindo do trabalho. Imaginamos que vir nas quartas-feiras, no meio de semana, vindo direto do trabalho, mostra que verdadeiramente os irmãos estão buscando a face do Senhor e estar em comunidade para adorar. Bom, nesta noite, irmãos, nós vamos falar acerca de um assunto, de um tema bem interessante para as nossas vidas. Não, pode deixar aqui, obrigado, irmão. Que é, dentro das nossas famílias, a batalha espiritual. A proposta do tema é que a nossa família é um campo de batalha espiritual. Mas nós não queremos abordar aqui a batalha espiritual como algo pensado como uma guerra, em que nós nos juntamos para agredir o mundo espiritual, as forças demoníacas, dessa maneira tão corriqueira, como por vezes nos vem à mente quando pensamos no tema batalha espiritual. Vamos pensar batalha espiritual como algo que precisa ser entendido e compreendido a partir da opressão, de onde ela vem. E de acordo com o tipo de opressão e de onde ela vem, aí nós nos armamos para travar esta batalha em favor das nossas famílias. Por isso eu peço aos irmãos que abram suas Bíblias, por favor, em Gálatas, capítulo 5. Nós vamos ler do versículo 16 ao 26. Gálatas 5, de 16 a 26. Gálatas 5, de 16 a 26. Digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si. Para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estais sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas, e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne, mas as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Pai, somos teus filhos e estamos na tua casa. Vimos aqui nesta noite, Senhor,
para juntos, como irmãos, nos assentarmos na tua mesa e sermos servidos do melhor do Senhor. E cremos que o melhor do Senhor nesta noite para nós é a oportunidade de te adorar e de compartilhar a tua palavra entre nós como comunidade. E receber de ti, Senhor Deus, a bênção do teu Espírito que vai nos ajudar a colocar essa palavra em prática no nome de Jesus. Amém. Cada parte da história da humanidade teve os seus problemas e suas crises. Por exemplo, a igreja foi perseguida ao longo da história por um bom tempo. O mundo sofreu por causa de 2 grandes guerras e até hoje ainda se tem resquício deste sofrimento. Então é fato que crises e sofrimentos sempre vêm na história. Nós, como brasileiros, celebramos, ou registramos, não celebramos, mas registramos no último dia 31 de março, 50 anos do golpe militar. E esse golpe foi algo que trouxe bastante tristeza para a nossa sociedade, para as nossas famílias. E além da luta armada que tirou a vida de muitos jovens, muitos dos nossos jovens, travaram-se batalhas através da política, da diplomacia, das artes e de outras esferas da sociedade, até alcançarmos a liberdade que temos hoje. Mas essa luta não vai parar, pois sempre teremos que batalhar contra oposições. Ora, oposições que vêm sobre nós, e oposições que vêm de dentro de nós. Mas todas duas causam problemas entre nós. Oposições que vêm sobre nós e oposições que vêm de dentro de nós sempre nos levam a algum conflito específico dentro dos nossos lares, dentro da nossa casa, dentro da nossa família e, consequentemente, em todos os outros espaços onde nós participamos. Isso se reflete a todas as demais pessoas com quem nós nos relacionamos. Você pode perceber, quando você sai de casa para o trabalho, que houve uma pequena discussão, uma pequena rusga com o seu cônjuge. Aquele dia não é mais o mesmo quando você chega no trabalho. Você não chega do mesmo dia, da mesma maneira como quando você chega e está tudo bem em casa. Você já trata os colegas um pouco mais sério. Você recebe e dá ordens de maneira diferente de quando você está bem. Se brigou com os pais ou brigou com o filho, acontece a mesma coisa. Então, os nossos conflitos familiares, as crises que acontecem entre nós, nas nossas famílias, elas têm origem nessas oposições, que ora vêm sobre nós, ora elas vêm de dentro de nós. Na carta aos Gálatas, no texto que acabamos de ler, em toda a carta, Paulo vem refletindo em torno da compreensão e do uso da liberdade do Evangelho para combater a ação daqueles que insistiam que os gentios convertidos a Cristo deveriam observar a lei. Então, Paulo vem, ao longo de toda a epístola aos Gálatas, trabalhando a liberdade do Evangelho. Mas havia um grupo de pessoas convertidos do judaísmo para o cristianismo, agora que defendiam que os gentios, os gregos recém-convertidos, deveriam obedecer à lei. Deveriam obedecer às tradições judaicas. Isso era uma grande oposição ao ministério de Paulo, porque comprometia a autoridade dele como apóstolo dos gentios, comprometia principalmente a compreensão destes novos cristãos, que vêm de uma outra cultura, completamente diferente da cultura judaica. Eles não têm o trato natural que os judeus têm com o Deus único. A estas pessoas agora é pregado Deus, Pai do Senhor Jesus Cristo, Jesus que morreu por nós e que ressuscitou. Tudo isso chega como uma novidade para alguns e para outros como uma confusão. E aí vem os judaizantes, estes que decidem confundir os gálatas,
e insistem que eles precisam circuncidar-se, observar todas as tradições para então serem chamados cristãos. Estas eram oposições ao trabalho que Paulo vinha fazendo. Por isso, agora, ele, escrevendo a partir do capítulo 5, ele começa a trabalhar um aprofundamento teológico das linhas de comportamento humano, pensando naturalmente naquela colocação do Senhor Jesus Cristo, que não é possível servir a dois senhores, a Deus e ao dinheiro. E aí Paulo começa a fazer essa sua preleção, através dessa carta, mostrando a importância de viver no Espírito e não na carne. Havia clara oposição sobre aquele ministério. Mas é importante hoje, durante essa reflexão, nós lembrarmos como e o que fazer quando a opressão vem. Refletindo sobre a palavra do Senhor, cremos que acharemos resposta e conforto para vencermos as batalhas que por vezes acontecem no meio de nossas famílias. E falo isso, irmãos, deixando bem à vontade e bem claro aqui entre nós, e gosto de culto assim, quarta-feira, que a gente fica um pouco mais íntimo, e eu evito estar lá em cima, estar mais próximo, porque o que estamos refletindo aqui, o que vamos refletir juntos durante essa palavra, falou primeiro a mim. Saiba disso. Não falo aqui como alguém que desceu dos altos céus, vem até aqui, prega para você e volta. A minha família é igualzinho à tua, só muda o endereço e a cor do cabelo. Alguns até a cor do cabelo fica mais ou menos igual, então só muda o endereço. Nossa família é composta por 4 pessoas lá em casa. Eu, Crimélia, Sara, nossa filha que tem 24 anos, e Rebeca, com 21 anos. Esta família é um negócio assim, igualzinho à tua. Não é nada fácil, não é nada fácil. Ainda hoje, passei o dia junto com Sara e ao final da tarde estávamos juntos em casa. E aí elas aproveitam para conversar. Especialmente quando está uma só e a outra não está. Aproveitam para conversar. E aí falar das suas particularidades e uma série de coisas. A dureza é quando para de falar e fala assim: qual a tua opinião sobre isso, pai? Pronto, aí o negócio complica. Porque mulher, quando pergunta qual a tua opinião, você não sabe se ela quer que você diga qual a tua opinião ou se você diga qual é a opinião dela. E eu vivo com 3 lá em casa, já estou aprendendo esse negócio. Dependendo da entonação, da voz, do jeito que pergunta, aí eu sei se eu devo falar o que ela quer ou o que eu quero. Mas tem sido um exercício a abertura do diálogo. Tem sido um grande exercício vencer os momentos difíceis de opressão. Às vezes é difícil até juntar o exército para fazer a batalha espiritual, para batalhar contra os problemas e as opressões. Às vezes é muito difícil, é muito complicado. Porque depende muito de onde vem a opressão. Que tipo de opressão é essa? Às vezes vem algumas questões que a gente ainda não sabe como lidar com elas. E aí a gente precisa de ajuda. Às vezes vem opressões, vem situações que a gente até já tem alguma experiência nela. Mas como você vai convencer todo o restante da família de que as atitudes têm que ser essas ou aquelas? Então nós vamos refletir sobre estas 2 formas de opressão e aprender algumas coisas na palavra do Senhor que vão nos ajudar a fazer batalha espiritual para proteger as nossas famílias e libertá-las pela palavra de Deus. Confiamos e cremos que a palavra de Deus é o que nos sustenta diante dele, como revelação, como palavra de conforto, consolo e principalmente de orientação. Por isso nós vamos trabalhar exatamente em cima do que ela nos propõe. As opressões que vêm sobre nós, elas têm origem no sistema. E quando falo sistema, estou falando de tudo isso que nos circunda, como planejamentos para nossa sobrevivência, mas também
quando sai dos nossos controles, e aí o nosso controle como sociedade se tornam verdadeiros problemas para nós. Então, essas opressões que vêm sobre nós não temos muito controle sobre elas, às vezes. Uma delas é o desemprego e a instabilidade financeira. Geralmente fruto de uma competição que muitas vezes vai além da capacidade humana de correr, trabalhar e atualizar-se. Por vezes vemos famílias, e temos tido essa oportunidade triste de trabalhar com algumas famílias, diretamente com famílias muito necessitadas, e quando eu falo necessitadas, não estou dizendo famílias necessariamente pobres, ou unicamente famílias pobres e carentes financeiramente. Não, famílias necessitadas de orientação dessa palavra. Às vezes com uma super conta no banco, mas que a competitividade na empresa é o que a atormenta, e assusta o chefe daquela família, e a mulher também. Vivem degladiando-se porque estão em plena correria para alcançar algo que almejam há tantos anos e que lutam terrivelmente para passar à frente de todos aqueles que estão competindo contra eles. E por isso, gritam, se agridem, não conversam, não se desenvolvem como família em termos de relacionamento. Há outras que estão com o desemprego sobre si. E o desemprego também injusto com o ser humano que já não conhece ou nem se lembra mais o que é descanso. Esses não se lembram o que é descanso, o outro não se lembra mais o que é servir para ganhar e sustentar-se. Então são opressões como essas que vêm sobre nós e que muitas vezes nós não temos para onde correr, não temos controle sobre elas. Elas vêm sobre. Elas nos tomam. Elas nos invadem. E aí, como todas elas, seja de cima ou de dentro, elas causam conflito, causam crise e dificuldades entre nós. Outra questão que vem sobre nós são as dívidas. Dívidas fruto da covardia de um sistema que, para se sustentar, estimula o que o ser humano tem de mais mesquinho, a ganância. Para fazer dele um escravo feliz a qualquer preço. É claro que cada um de nós tem condições de se organizar financeiramente na sua família para evitar dívidas. Mas eu estou falando de dívidas aqui, não estou falando de você ter comprado a sua casa própria e estar pagando prestação. Isso não é dívida, isso é compromisso. Mas dívida é aquilo que a gente faz sem o planejamento e muitas vezes sem a necessidade, impulsionados por algo que vem de fora de nós, mas que nos envolve de tal maneira que não tem como a gente correr do negócio. Não tem como deixar de fazer. Ainda ontem via uma propaganda onde mostrava um determinado produto e mostrava que a pessoa ficaria extremamente feliz. E a palavra feliz hoje na nossa sociedade está ficando sem sentido já. Mostrava que ficaria muito feliz se ela tivesse aquele produto, mas não apenas ter aquele produto, mas fazer com que outros também tivessem. Aí já virou marketing de rede, né? O objetivo é sempre nos tornar escravos felizes. Os irmãos podem perceber que a nossa economia, e hoje pela manhã uma matéria falava disso, na nossa economia, nos últimos 12 anos, praticamente não houve investimento em infraestrutura. Houve, sim, incentivo ao consumo interno, porque consumo interno é o que garante o Brasil fora daquela crise. Desde 2008 que tem essa lenga-lenga, essa conversa de que o Brasil foi o último a entrar na crise por conta do seu consumo interno ser bastante forte. Só que a gente vem trabalhando com isso, só com isso, só com isso. Hoje nós viramos um país de consumidores sem estrutura para utilizar até o que consumimos. Compramos bastante carro, né, de 2008 para cá,
mas não temos estradas para andar com eles. Precisamos deixá-los lá e esperar que as obras do governo terminem para que possamos usar melhores ônibus. Então nós estamos vivendo dentro de um sistema que é covarde conosco e nos leva a um endividamento que nós não sabemos para quê. Quando Lula assumiu a presidência pela primeira vez, ele nos chamava de companheiros. Não sei se os irmãos lembram disso. Na campanha e logo depois também, ele sempre chamava companheiros, né? No segundo mandato dele, ele já não chamava mais de companheiros. Ele já começou a nos chamar de consumidores. Porque você, consumidor, tem direito a isso, isso, isso e isso. Porque o consumidor, pode botar no YouTube, queridos. Entrevistas do Lula, do segundo mandato, do primeiro mandato. No primeiro ele te chama de companheiro, no segundo você é consumidor. Porque o consumidor chegou até aqui sustentando algo que agora vem sobre ele, sobre nós, de uma maneira terrível. E isso tem causado muitas dificuldades nas famílias. Algumas famílias têm se separado por causa do dinheiro. Algumas porque têm muito e brigam para saber como distribuir esse negócio. Outras porque nada têm. E as duas famílias sofrem do mesmo problema, porque não importa quem ganhe 1.000 ou quem ganhe 10.000, todos precisamos detectar estas necessidades e as necessidades específicas de cada membro da família para fazermos batalha espiritual em favor dos nossos, para vencermos as opressões que vêm sobre nós. A terceira é alguns tipos de enfermidades, como o estresse, que causa diabetes, obesidade, problemas cardíacos, câncer, pânico e surtos psiquiátricos. É bem provável que aqui dentro alguns dos irmãos tenham ou parente, ou amigo, ou pessoa próxima que nos últimos 2 anos tenha tido um surto psiquiátrico. Eu tenho pessoas no meu círculo familiar, de amigos e de trabalho, em todos os 3 níveis, que sofreram surtos psiquiátricos. De repente, a pessoa surta. Na família não foi apenas um, temos 2, há poucos meses. E tudo você vai procurar, você leva para o psiquiatra, aí depois do psiquiatra começa o acompanhamento psicológico, e o acompanhamento psicológico diz o seguinte: qual foi a origem? O estresse. Qual foi a origem? Foi isso, foi aquilo, foi sempre alguma coisa que vem de fora para dentro. Porque esse é um dos nossos males. E essas questões têm trazido os conflitos, alguns dos conflitos que nós temos que enfrentar na nossa família. Estas são algumas opressões que vêm sobre nós e precisamos buscar ajuda para resolvê-las. Buscar conselheiros. Quando você tem dificuldades na área financeira, quando você tem dificuldades no desemprego, não tente resolver isso sozinho. Busque ajuda. Às vezes dentro de casa mesmo você tem ajuda. Mas a gente não procura muito isso, né? Mas busque isso. Busque ajuda fora. Busque dentro da sua comunidade ajuda para resolver as suas questões. Não fique com elas sozinho, porque elas podem causar problemas ainda maiores. Não fique com essas dificuldades sozinhos. Traga para a sua comunidade, porque quando começarem a aparecer as tuas ações de dificuldades no meio da comunidade, todo mundo vai perceber, olha, ele está fazendo isso, está assim, teve esta reação, porque eu estou acompanhando, eu sei o que ele está passando, eu sei do que ela está passando. É por isso, irmãos, que nós vivemos em comunidade. É para você saber que você não está sozinho. Não está sozinho. Você precisa também desenvolver estratégias e tomar atitudes específicas, sem esquecer de colocar tudo sob o poder de Deus através da oração. É por isso que nós temos vindo aqui, né? Você tem vindo aqui às quartas-feiras. É por isso que você tem a sua vida devocional diária, ainda que com toda a correria, você procura um tempo durante o dia para orar a Deus, para entregar ao Senhor as tuas necessidades e as tuas alegrias. Porque tudo deve estar debaixo da oração. Porque é através da oração que nós dizemos: Senhor, nós confiamos e esperamos em Ti. Você não está batalhando sozinho.
O Senhor conhece este mundo. O Senhor conhece o mundo e conhece as suas artimanhas opressoras. E Ele quer nos libertar neste mundo, deste mundo. Porque foi isso que o Senhor Jesus disse lá em João capítulo 17. Pai, eu não peço que o Senhor os tire do mundo. Não. Mas que os proteja. Que os guarde do mal. Guarda eles do maligno. Guarda eles dessas opressões. E não vai dar, você não vai conseguir. E eu te digo isso porque aconteceu comigo. Esse é um dos motivos de hoje eu estar aqui diante dos irmãos. De hoje, eu e minha esposa sermos missionários na área de família. Não tente fazer isso sozinho. Use e abuse da sua comunidade. Use e abuse da sua célula. Fale, chore, ore junto. Mas não lute sozinho contra estas coisas. Clame ao Senhor individualmente, clame a Ele na sua família, mas clame a Ele e clame dentro da comunidade igreja. E aí nós percebemos que todas essas opressões que vêm de cima, vêm sobre nós, fogem ao nosso controle, mas não ao controle de Deus. Mas existem opressões que vêm de dentro de nós. O que vem de dentro de nós, essas opressões que vêm de dentro de nós, têm origem nos nossos relacionamentos e na nossa memória. Pense bem nisso que acabei de falar. As opressões que vêm de dentro de nós e que causam conflito no nosso seio familiar e, consequentemente, em todos os outros lugares onde nós estamos, elas têm origem nos nossos relacionamentos. Por quê? Muitas vezes, em nossos relacionamentos, nós deixamos de agir ou agimos de maneira que causa dificuldade com o outro e do outro conosco. E nós não cuidamos dessas coisas. E elas vão crescendo, crescendo, crescendo e gerando em nós uma memória de ódio, de raiva, de rancor. Eu não estou falando disso em qualquer lugar, não. É dentro de casa, é dentro da família. Por isso a gente vê famílias onde eles não se falam. Não, eu não falo com fulano. Dois irmãos que moram na mesma casa, são filhos do mesmo pai, da mesma mãe, dormem no mesmo quarto, mas não se comunicam, não se falam. E a mãe, antes de colocar o prato de um e de outro, ela precisa olhar para ver a tendência para evitar que o fato de colocar o de um primeiro não seja um problema na hora do almoço. Irmãos que vivem jogando coisas um sobre o outro, porque não foram cuidados e tratados dentro das suas necessidades de relacionamento e de memória. E estas coisas vêm de dentro de nós. É por isso que Paulo está falando no versículo 18, mas se sois guiados pelo Espírito, não estais sob a lei. Acabamos de ver aqui as questões que vêm sobre nós. Nós não temos controle sobre ela, assim como os judeus não tinham controle quando estavam debaixo da lei, tinham que cumpri-la, porque a redenção viria pelo cumprimento da lei. Mas nós não vivemos debaixo destas hostes, debaixo destas circunstâncias opressoras. Nós não fomos libertados, como está no versículo 1 do capítulo 5, por qualquer coisa ou para qualquer coisa. Capítulo 5, versículo 1 diz, para a liberdade que foi Cristo, para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo a julgo de escravidão. Não podemos nos escravizar, nos deixar de escravizar por sentimentos e ressentimentos não tratados. Você sabe o que é um ressentimento? Ressentimento é um sentimento que você sente de novo e vai sentindo ele. Você vai ressentindo, sentindo, ele não tem cura, não tem tratamento, não tem paralisação. É como um animal ruminante, né? A vaca, o boi, quando comem, eles comem, mastigam, engolem. Depois eles retornam com esse alimento
e continuam mastigando, 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 engolem e voltam com esse alimento. Assim é relacionamento e memória de relacionamento mal cuidada. Fica sentindo, ressentindo, ressentindo, ressentindo. Isso gera palavras duras. Uma das primeiras coisas que você vê, uma das primeiras reações dentro dos nossos lares são as palavras duras e os gritos, que são frutos de frustrações relacionadas a seus sonhos, desejos e projetos mais íntimos, que por algum motivo não se realizaram ou foram realizados apenas parcialmente, dos quais você culpa as pessoas a quem você trata mal dentro da família. Em muitos casos, o ressentimento vem daí. Às vezes você casa, a gente casa, né, sonhando com uma série de coisas. Eu e minha esposa, quando nós nos casamos, nós éramos bem jovens. Bem jovens mesmo, bem jovens. Você vê que eu tenho 26 anos de casado e estou com essa carinha de garoto. Né? Se vocês virem Crimélia, vocês vão achar que ela é minha filha. Tem um amigo nosso até que me chama de coroa, de pai dela, né? Para caçoar de mim. Então, a gente casou bem jovem. E o que nós tínhamos para nos orientar era um par de mães velhas, vindas de uma vida de muito sofrimento, todas duas viúvas, tendo lutado muito para criar os seus muitos filhos. Crimélia tem 6 irmãos, eu tenho 3. Então essas duas mães olharam para nós assim, muito felizes: nossos filhos vão se casar. Vamos ao casamento deles. Foi isso que elas fizeram, elas foram ao nosso casamento. Elas não tinham muitas condições de sentar conosco e dizer assim: filho, olha, casar é isso, isso e isso. Eu não achei um tio que dissesse para mim: olha, ser homem é isso aqui. Fui criado por 2 mulheres, minha mãe e minha avó. Né? Fui criado com vó sim, qual o problema? Né? Que tem gente que não gosta de saber que eu fui criado com vó. Fui criado com vó, mas não tem problema nenhum. Então o que acontece? Você entra no casamento achando que o casamento vai te fazer resolver tudo aquilo que você trouxe como histórico familiar e, mais ainda, vai te proporcionar realizar todos os seus sonhos. É claro que quando você tem uma comunidade, quando você tem pessoas junto com você, que vão te discipular e vão caminhar com você, elas vão te dizer: vai resolver sim. Olha, vai te ajudar muito casar com relação a todas aquelas questões que você vivenciou, mas algumas delas você tem que administrar. E aí essa pessoa caminha com você e te ajuda a administrar emocionalmente aquelas questões que ficaram lá atrás, mas que ainda te chateiam. E te mostram também que alguns dos seus projetos serão alcançados, serão realizados, outros não. Porque você está entrando numa relação de aliança com uma outra pessoa que também tem sonhos. E se todo mundo quer resolver e realizar os seus sonhos, é melhor ficar separado e cada um resolve os seus sonhos. Mas quando nós juntamos e fazemos essa aliança, nós estamos dizendo um ao outro: vamos juntos. Vamos juntos conquistar os nossos sonhos. Eu vou fazer dos teus sonhos os meus. E vou lutar para que todos eles sejam alcançados. E eu quero que você faça dos meus, teus sonhos. E aí a gente consegue. E lá na frente, o que não der certo, o que a gente não conseguir resolver juntos, a gente festeja o que conseguiu e deixa o que não foi feito, para que a gente veja os filhos e os netos acontecendo nesses projetos futuros. É isso que nós estamos fazendo. Era disso que eu conversava hoje com Sara. Ela está com medo da vida. O namorado já está começando, eles já estão começando a procurar casa para comprar. Ela começou a ver os preços, ela começou a ver como é lidar com finanças entre ela e ele, porque ela tem uma história familiar de finanças, ele tem outra, e ela estava com medo. Eu disse para ela: não tenha medo não, construa a sua história. Com certeza ela vai fazer melhor do que nós. Olha os nossos sonhos sendo realizados aí. Porque a vida da gente é construída assim, na história, nas gerações. E a gente não pode ficar amarrado a coisas que ficaram arrastando a gente ao longo de um determinado tempo da nossa vida e atrapalhando essa relação que nós temos hoje, que esta precisa
cada dia mais de uma vida renovada. E ao final dessa conversa eu peguei um livro, Morte e Vida Severina, e li os últimos versos para ela. Aí eu disse para ela, olha, vida, mesmo comprada a retalho, é vida. E vale a pena viver essa vida, porque ela se renova na fábrica da vida que se fabrica, que é o ser humano, todos os dias. E lembrando que foi um poema escrito como um alto de Natal, essa vida que o João Cabral fala, não é outra senão a vida que é gerada em Jesus Cristo, por nós, para gerar vida em nós todos os dias, para confiarmos e esperarmos que todas as coisas concorram para o nosso bem, porque nós amamos a Deus, amém? Depois das palavras duras, que atrapalham muito o relacionamento, vem os desejos de mal, maquinar o mal. Talvez você pense assim, não, irmão, isso aí não é coisa de crente. Você não está querendo dizer que a gente pensa isso, que a gente faz isso. Quando a Bíblia fala desse negócio de maquinar o mal, está falando do ímpio. Desejos de mal, por vezes, significa o seguinte, que por vezes você acha justo que alguém de sua família passe uma situação difícil, ou um susto, entre aspas, para aprender a te respeitar, te ouvir ou te obedecer. Paulo sofre por ser rejeitado pelos seus irmãos judeus. Mas a própria mensagem que Paulo prega o desafia a amar essas pessoas, apesar de toda a perseguição e todo o maltrato que os judeus causam a Paulo em todas as cidades que ele entra. Um filme sobre o assunto mostra, engraçado, que Barnabé, falando com Paulo, ele diz, Paulo, vamos orar para que na próxima cidade as pedras sejam menores. Paulo sofreu durante todo o seu ministério, mais de 20 anos de ministério, pedradas e sendo rejeitado pelos judeus, aqueles a quem ele amava e a quem tanto serviu durante toda a sua vida como judeu. Isso era doloroso, mas a todo tempo, a todo momento, ele tem que renovar, até por conta do seu compromisso com Cristo, o amor que tem por aquelas pessoas. E lá em Romanos ele diz assim, eu vou continuar fazendo isso, e vou pregar o evangelho desta maneira, porque quem sabe eu salvo alguns dos meus. Mas às vezes em casa, nós achamos que um dos nossos familiares, por não estar nos ouvindo, por não obedecer ou não concordar com a nossa maneira de pensar, precisa tomar um susto. Você não quer voltar para casa no horário que eu estou mandando, não, né? Tá, olha, cuidado. Aí acontece dessa pessoa ter um susto, descer do ônibus e alguém vir correndo atrás dela. Aí chega em casa, aí conta o ocorrido. E aí você fala assim, faz aquela cara de piedoso, piedosa. Olha, tá vendo? Eu falei, mas tudo bem, que bom que não aconteceu nada, né? Mas lá dentro tu tá assim, viu? Assim, agora vai me ouvir, agora vai obedecer. Esse desejo que a gente tem, muitas vezes, de que as coisas aconteçam do nosso jeito, nos levam a acariciar essa maldade contra o outro. Esse desejo de que o outro passe, sim, por uma situação, para que ele saiba do que eu estou falando. E isso, irmãos, como fica lá dentro escondidinho, você não revela quando pensa, quando sente isso, fica lá dentro escondidinho, isso faz muito mais mal. Porque você vai desconstruindo a tua relação com esta pessoa aos poucos. Seja filho, seja esposa, seja marido, seja com seus pais, você vai desconstruindo esta relação, porque você está sempre com o objetivo de que aconteça algo para que você seja compreendido, respeitado e ouvido. Ao invés de assentar-se e dialogar com o outro, apresentar as suas necessidades. Porque relacionamento familiar, irmãos, pressupõe olhar nos olhos. E para olhar nos olhos, às vezes você precisa descer do seu pedestal de sempre certo, ou subir, para perceber o quanto o que o outro está falando tem sentido. Mas é necessário um movimento em relação ao outro. Por isso que no início falei, não vamos pensar batalha espiritual,
meramente como ajoelhar-se e orar contra as hostes do mal. Mas vamos pensar batalha espiritual na nossa família, na nossa casa, no nosso relacionamento familiar, a partir dessas opressões que muitas vezes vêm de dentro de nós e que nós precisamos da misericórdia e da graça de Deus. Precisamos sim fazer batalha espiritual antes mesmo pelos nossos corações, pelos nossos pensamentos e sentimentos em relação aos nossos familiares. Aí sim, vamos reunir o exército dentro de casa e nada vai nos paralisar, porque quando há unidade, nada nos paralisa. Nada nos paralisa. E isso o Senhor nos fala lá em Gênesis capítulo 6, quando dispersa aquela multidão que estava construindo a Torre de Babel. Ele diz assim: precisamos fazer algo, porque do jeito que eles estão, nenhum dos seus intentos poderá ser frustrado, porque existia unidade para fazer algo que Deus não queria, mas existia unidade. E você sabe onde esta unidade é resgatada, é restaurada para fazer a vontade de Deus? No Pentecostes. É onde, em contraponto à dispersão pela língua, Deus agora permite que todos, não importa de onde vieram, ouçam a mesma mensagem, a mesma palavra, sobre o mesmo Cristo, sobre a mesma revelação do Deus amante, do Deus Pai. Ali, naquele evento do Pentecostes, Deus reúne, Deus torna novamente a unidade entre os povos através de Jesus Cristo. E isso é a nossa igreja, isso é a igreja de Jesus Cristo. É isso que nós precisamos pegar, aprendermos aqui, na igreja, aqui no meio da comunidade. E o grande desafio, depois de aprendermos, é levar para casa. Porque falamos de comunidade, gostamos muito de ler o capítulo 2 de Atos e falar da unidade da igreja nascente. Mas quando voltamos para casa, deixamos Atos 2, 42 aqui. Pega Atos 2, 42 e ao invés de ler ali, a igreja crescia e nenhum deles tinha falta de coisa nenhuma, e a nenhum faltava nada, e todos eram unânimes. Pega tudo isso e não deixa como igreja, não. Leia, a minha família é assim. Fazer batalha espiritual é declarar a palavra de Deus sobre a tua casa e sobre a tua família. Mas antes de declarar, é viver esta palavra no seio da sua família. E aí depois temos males que vêm de dentro de nós, como indiferença e a falta de perdão. A indiferença, vou colocar uma coisa que eu ouvi. Veja como é triste isso. Vivo nesta família apenas por ser conveniente e para sustentar as convenções. Depois de tantos anos, com tantos desgastes, descobri que se eles não existissem, os seus familiares, talvez não fosse tão ruim para mim. As pessoas da família se tornaram tão descartáveis para essa pessoa, que ele lida apenas com indiferença e interesse com sua família. Isso carece de uma batalha. Essa opressão carece de uma batalha. E essa batalha precisa de ajuda. E a ajuda está aqui. Talvez Deus não te ajude a vencer essa batalha, enviando um anjo ou dando a você um refrigério especial na tua alma, no teu espírito, através de um anjo ou de uma visão. Mas com certeza, Ele vai falar com você. Isso eu não tenho medo de afirmar para você. Através dessa pessoa que está ao seu lado, que está à sua frente, que está atrás de você. Porque Deus conversa conosco, revela-se a nós, também através desta comunidade. Ele não precisa de fazer um trovão. Ele tem um trovão ao seu lado aí para falar com você. Ele tem alguém que te ama, que te abençoa e que quer olhar para você e dizer: olha, eu estou contigo. Abre e fecha aspas, estamos juntos. Igreja é isso, estamos juntos. Não acredito no ser humano. Quando digo não acredito no ser humano é porque tenho construído em mim
uma enorme parede de falta de perdão. Não acredito no ser humano, não acredito no amor da minha família, e não acredito e nem tenho esperança em Deus. Queridos, eu gostaria muito que estas duas últimas coisas que escrevi aqui, que estou falando para os irmãos, tivesse vindo a mim assim como algo legal para levantar e abordar durante a mensagem. Mas isto são declarações de chefes de famílias, de mulheres, de mães de família, de filhos em relação aos seus pais, de pais em relação aos seus filhos. É por isso que a igreja continua investindo em família. É por isso que a liderança da igreja continua investindo em uma maneira de te pastorear de uma maneira mais efetiva através das células. É por isso, para que você ache a cura do Senhor em todas essas coisas. Concluindo, irmãos, a palavra de Deus nos ensina que quando Paulo fala da tensão entre carne e espírito, não trata apenas de possibilidades humanas de comportamento. Ele não está falando aqui simplesmente, quando ele fala de carne e espírito, não está falando simplesmente de possibilidades de você agir de uma maneira ou a possibilidade de você agir de outra. Mas ele está falando principalmente de formas de compreender e responder os apelos de Deus. Então, estar na carne ou no espírito, antes de ser meramente comportamento deste ou daquele lado, são maneiras de você compreender e responder ao apelo de Deus. A esse Deus que diz, olha, eu te salvei. Agora, como o apóstolo Paulo coloca para nós, vivam de maneira condizente com o chamado. Vivam de maneira condizente com o preço que foi pago por vocês. Vivam de maneira condizente. Mas não é para você fazer um monte de coisa na igreja, não é para você fazer serviços. Não, não necessariamente isso. Mas é para que você se permita ser tratado e trabalhado pelo Espírito Santo de Deus, a ponto de você responder, compreender e responder ao apelo de Deus a partir do teu espírito e não da carne. Porque sob o conceito de carne está a totalidade do ser humano. Entendamos que não estamos também, quando fala de carne, dizendo que fazendo aquela divisão, né, do homem carne e o homem espírito. Não, não. Imagine a totalidade do ser humano escolhendo de que maneira agir. Este sou eu. Agora eu tenho como escolher, através da minha condição de pensar e de tomar decisões e fazer escolhas, eu posso decidir se eu vou agir desta maneira ou da outra. O puro e o impuro habitam o íntimo do ser humano, mas estas coisas se manifestam nas atitudes. As nossas atitudes manifestam o que nós decidimos, de que maneira nós decidimos agir. Agir segundo o Espírito é moldar a vida segundo um projeto maior, de olhar nos olhos do outro e esforçar-se por corrigir suas atitudes segundo o amor de Deus em Cristo Jesus. Dá uma olhada no versículo 26. Vamos olhar o versículo 26. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Isso é possível dentro da minha família? É. Isso é possível. A provocação um ao outro. Só vou fazer isso porque eu sei que isso vai aborrecer. Ou gloriar-se de saber mais do que o outro. Há casais em que o nível de escolaridade entre os dois é um problema absurdo. Porque um tripudia sobre o outro por conta disso, achando-se melhor que o outro. Ora, irmãos, entendendo que isso é literal nas epístolas do apóstolo Paulo, é ou não é necessário que alguém que pensa assim tome a decisão de não fazer isso com o seu cônjuge? Porque Paulo diz, olha, não há homem nem mulher, grego ou judeu, servo ou livre, todos somos iguais diante do Senhor. E na primeira carta de Pedro, no capítulo 3, também a mesma coisa. Então, irmãos, é muito claro que nós precisamos lidar com essas questões primeiro dentro de casa, a partir de nós. Quem vive segundo a carne busca a sua glória pessoal.
e está no caminho do conflito com o próximo. Cada um possui a estrutura de amor que tem para com o outro, mas se vive de inveja, ciúme e guerra, institui a morte. O objetivo é construir e libertar para amar o amor. Vamos ler os versículos 22 a 26 para finalizarmos. Preste bastante atenção nesses versículos, para que você perceba como a palavra nos dá completas condições de transformar o nosso relacionamento familiar e isto ser a nossa batalha espiritual. A transformação da nossa mente e da nossa maneira de agir dentro de casa já é a nossa batalha espiritual. Mas o fruto do Espírito, a partir do 22, perceba que não são, mas amor. Então o fruto do Espírito é amor. Se o apóstolo Paulo tivesse parado aí, já estava bom. Mas ele, não ficando satisfeito, decide nos mostrar os desdobramentos do amor. Porque quando você e eu recebemos a graça de nos permitirmos ser tratados por Jesus e sermos salvos por Jesus, recebemos então e aceitamos que Jesus é o nosso Senhor e Salvador, nós recebemos com isso o Espírito Santo dentro de nós. E esse Espírito entra com o fruto. O fruto do Espírito é o amor. Isso tem que mudar tudo dentro de mim. E quando isso entra dentro de mim, entra dentro de mim, mas quando isso está em mim, quando o Espírito está em mim com o fruto, que é o amor, muda toda a minha maneira de lidar com os meus familiares. Se eu não tinha mais alegria, agora eu tenho. Se eu não tinha mais paz, agora eu tenho. Se não tinha longanimidade, benignidade, agora eu tenho. Bondade, aliás, a bondade contrapõe aquela maldade que nós falávamos há pouco. Então é o fruto do Espírito se desdobrando dentro de nós, tomando força dentro de nós, que vai nos convencer de que agora a nossa maneira de viver, e lidar e de tratar com o outro é diferente. Mas é necessário que nós tomemos a decisão de dizer, agora eu sou guiado pelo Espírito Santo, como está no versículo 18. Seguindo aí, mansidão, 23, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne, ou seja, eu tomei uma decisão. Eu vou viver orientado por estas virtudes do Espírito. E não mais por aquelas escolhas que me atrapalham. Por aquelas escolhas que antes eu fazia e me atrapalham no meu relacionamento familiar. Crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. A batalha espiritual em nossas famílias é vencida através da decisão de andar no Espírito. Através da decisão de andar no Espírito nos nossos relacionamentos, na nossa comunidade. E aí nós aprendemos a fazer isso não pagando mal com o mal, mas vencendo o mal com o bem. Fazer batalha espiritual, volto a dizer, não é simplesmente ajoelharmos e orarmos contra as hostes espirituais. Isso é uma parte da batalha espiritual. Mas fazer batalha espiritual é detectar as opressões, detectar a origem destas opressões, de onde elas vêm, de cima ou de dentro, e buscar ajuda para tratar o resultado dessas opressões, as consequências dessas opressões. Fazer batalha espiritual é vencer essas opressões com a verdade do Evangelho, com o caminhar, o andar no Espírito Santo de Deus, com a decisão de não mais fazer as obras da carne, mas andar guiados pelo Espírito Santo de Deus. Vamos ficar em pé? Eu gostaria que você agora fechasse seus olhos, baixasse sua cabeça e orasse. Mas eu peço a você nessa hora, e sugiro a você que nessa hora, não ore pela sua família, não ore pelos seus filhos, não ore pelos seus pais, não ore pelo seu cônjuge. Ore por você.
Ore por você, pedindo a Deus que te dê visão espiritual aprofundada, a tal ponto que você seja aquele que vai detectar dentro da sua família onde é necessário agir para vencermos as lutas, as dificuldades que vêm sobre nós e aquelas que muitas vezes vêm de dentro de nós. Ore por você, pedindo a Deus que te ajude a andar guiado pelo Espírito, para a glória do nome dEle. Obrigado, Senhor. Obrigado porque nós temos capacidade de tomar a decisão de andarmos guiados pelo Teu Espírito e não andarmos nas obras da carne. Não como pessoas divididas, mas como pessoas completas que somos, criadas por Ti, com inteligência e com condições de tomar decisões, conhecendo as duas maneiras de nos encaminharmos na nossa relação familiar. Nós hoje estamos refletindo acerca da tomada de decisão de andarmos guiados pelo Teu Espírito lá, dentro do nosso lar, no nosso relacionamento familiar. E pedimos que o Senhor nos ensine desta maneira a fazer batalha espiritual em favor da nossa família, batalhando antes de tudo com aquilo que está dentro de nós e que muitas vezes nós não sabemos como administrar, e isso se torna sentimento ruim contra os outros e atrapalha as nossas relações. Pai, ajuda-nos a vencer todo o mal que tenta nos oprimir, vindo de cima para baixo, dos lados, de todos os lados. Ajuda-nos, Senhor Deus, a detectar e a saber como lidar com estas questões e a submeter todas elas ao Teu poder, Senhor Deus. Pai, em nome de Jesus, nós entregamos o nosso coração e a nossa mente, a nossa memória a Ti. Pedimos que o Teu Espírito Santo nos liberte de todas as coisas que possam nos atrapalhar no convívio com os nossos familiares e, consequentemente, com as demais pessoas com quem nos relacionamos. Pai, nós Te agradecemos por esta noite estarmos juntos como comunidade de fé. Te agradecemos, Senhor Deus, pela unidade em Jesus Cristo. Em nome de quem nós oramos agradecidos. Amém. Os irmãos podem sentar. Eu quero agradecer mais uma vez ao pastor Lívio e a toda a liderança da igreja pela confiança, pelo convite. Espero estar com os irmãos em outras oportunidades para juntos adorarmos o Senhor e refletirmos acerca da palavra dEle, para a glória do nome dEle e a alegria do nosso espírito, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Obrigado, missionário Paulo, pela sua palavra. Obrigado pela sua presença, de ter ficado conosco até os últimos momentos, porque eu tenho certeza que Deus falou ao seu coração nesta noite para a sua família. Irmãos, e não existe coisa melhor, o movimento que nós temos na nossa vida, todo ele está ligado em família. Eu sei prontamente que o desafio da igreja para esses estudos será de crescimento e edificação para a minha família e para a sua família. Eu queria abençoar todas as famílias nesta noite. Eu vou encerrar o culto com a bênção dos apóstolos, especificamente sobre a família de cada membro que está nesta noite aqui. Aí eu digo assim, que a graça, o amor de Deus Pai e a graça de Jesus Cristo, nosso Salvador, e a consolação do Espírito Santo de Deus seja sobre todas as famílias aqui presentes, seja sobre a família do Valqueire, em nome de Jesus. Amém. Obrigado.